Olá, pessoal! Estou de volta para a nossa semaninha, né? Mais uma semana. Como vocês sabem, semana passada eu estive doente. Aliás, ainda não estou muito boa, não. Mas, enfim, temos que continuar. As nossas atividades avaliativas que eram para ser feitas semana passada, semana passada, eu não tive condições de fazer, porque fiquei, como vocês sabem, fiquei doente. Então, ontem, segunda-feira, dia 10, eu refiz a avaliativa de português, né? Eu ainda estou me ajustando, que eu não sou muito boa nessas coisas, estou me ajustando. Espero que eu consiga fazer tudo certinho. E hoje é terça-feira, dia 11 de agosto, nós vamos ter a nossa avaliativa de matemática, certo? E na avaliativa de matemática, da segunda unidade, nós estudamos a multiplicação dos números naturais, as propriedades da multiplicação, estudamos a divisão, né? O algoritmo da divisão e da multiplicação. Estudamos as nossas divisões por 10, por 100 e por 1000. E também a multiplicação por 10, por 100 e por 1000, tá? E o último conteúdo que nós estudamos foi o termo desconhecido da multiplicação, ou seja, utilizamos como é que a gente faz encontra esse termo desconhecido resolvendo probleminhas, né? Aplicando a operação inversa. Se é multiplicar, vira dividir. E se é dividir, vira multiplicação, certo? Eu não vou falar muito, porque eu separei 3 vídeos nessa ordem, certo? Para que vocês façam como uma revisão. E a partir desses vídeos, vocês consigam resolver as questões que serão propostas na nossa atividade avaliativa da segunda unidade. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Passei aqui para falar com vocês, deixar os vídeos para que vocês assistam e estudem e consigam resolver as questões que vão ser respondidas hoje, ok? No mais, espero retornar com força total, certo? E até amanhã com a nossa avaliação de história, certo? Então, beijo a todos, espero que eu me recupere o mais rápido possível, né, 100%, para poder passar também o conteúdo 100% para vocês, ok? Tchau e tenhamos um bom início de semana.
Bom dia! Hoje o professor Astolfo veio novamente para nos dar mais uma aula de matemática. Uma das propriedades da multiplicação é a comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, 4 vezes 5 é igual a 20, assim como 5 vezes 4 é igual a 20 também. No fechamento, um produto de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo, 8 vezes 3 é igual a 24, 5 vezes 6 é igual a 30. Na questão associativa, associar ou agrupar fatores diferentes de maneira a não alterar o produto. Por exemplo, você tem 2 vezes 6 vezes 5. Você pode agrupar 12 vezes 5 e o resultado é 60. Ou 2 vezes 6 vezes 5, que dá 2 vezes 30, igual a 60 também. O elemento neutro, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O resultado da multiplicação de qualquer número por 1 é ele mesmo. Exemplo, 1 vezes 8 é igual a 8. 1 vezes 12 é igual a 12. Outra propriedade é distributiva. Em relação à adição, para multiplicar um número por uma adição, multiplicamos o número pelas parcelas da adição. Uma de cada vez e somamos os resultados obtidos. Exemplo, 5 vezes 3 mais 6, por exemplo, 5 vezes 3 mais 5 vezes 6. Aí a gente obtém o resultado 15 mais 30 igual a 45. Ou 5 vezes 3 mais 6, 5 vezes 9 igual a 45. Em relação à subtração, para multiplicar um número por uma subtração, multiplicamos o número pelos termos da subtração, separadamente, e subtraímos os resultados obtidos. Por exemplo, 6 vezes 7 menos 3. A gente separa 6 vezes 7 menos 6 vezes 3. 42 menos 18 igual a 24. Ou 6 vezes 7 menos 3, 6 vezes 24 igual a 24. Professor Astolfo, muito obrigada pela sua visita. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula vamos conversar sobre a relação inversa entre a multiplicação e a divisão. Na aula passada, a gente conversou sobre a relação entre a adição e subtração. Eu falei com você que a subtração é a operação inversa da adição, assim como a adição é a operação inversa da subtração. Nesse vídeo, a gente vai pensar nessa mesma ideia, só que agora com a multiplicação e a divisão. Para começar a conversar sobre isso, vamos imaginar o seguinte exemplo. Pedrinho ganhou uma caixa de bombom. Para saber quantos bombons há nela, sua mãe disse que se ele multiplicar o número de bombons por 5, chegaria a um total de 10 bombons. Quantos bombons há na caixa que ele ganhou? Muito interessante essa dica da mãe do Pedrinho. E aí, o que você acha que a gente pode fazer para conseguir saber o número de bombons que tem na caixa? Bem, a primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar uma caixa de bombom. Não sabemos quantos bombons há na caixa, mas sabemos que se multiplicarmos esse valor desconhecido por 5, teremos 10 bombons. Vamos desenhar os 10 bombons aqui ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui cabe a gente fazer uma pequena pergunta. Qual número podemos pensar que, ao multiplicar por 5, iremos obter 10? Essa é uma pergunta muito importante, porque precisamos pensar nela para saber qual caminho que devemos seguir para encontrar esse número desconhecido. Esse não é o único caminho, mas é uma escolha interessante a ser feita. Bem, se temos 5 vezes, isso implica em 5 caixas. Então, vamos desenhar as 5 caixas aqui agora. Aqui a primeira caixa, aqui a segunda caixa, aqui a terceira caixa, aqui a quarta caixa e aqui a quinta caixa. Temos 5 caixas. Sabemos que essas 5 caixas juntas equivale a 10 bombons. Então, como podemos dividir esses 10 bombons em 5 caixas? Se a gente dividir esses 10 bombons em grupos de 2 bombons, teremos 5 grupos, ou seja, 5 grupos de bombons. E cada um desses grupos vai para cada uma dessas 5 caixas.
Então, vamos colocar 2 bombons em cada caixa. 2 bombons na primeira, 2 bombons na segunda, 2 bombons na terceira, 2 bombons na quarta e 2 bombons na quinta. Olha que legal, temos 5 grupos e em cada um dos grupos temos 2 bombons. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, na caixa nós temos 2 bombons. Se a gente multiplicar esses 2 bombons por 5, encontraremos 10 bombons no total, algo que está de acordo com o que a mãe do Pedrinho falou. Repare que, para encontrar um número que foi multiplicado por outro, a gente utilizou a divisão do resultado com o número que utilizamos para multiplicar. Ou seja, dividimos os 10 bombons em 5 grupos. Assim, encontramos o número de bombons em cada grupo, que é 2, que, inclusive, é o número de bombons que tem na caixa. Bem, que tal agora se a gente representasse tudo isso que a gente conversou em expressões matemáticas? A primeira coisa que a gente tem é o número de bombons que tem na caixa, que inicialmente não conhecíamos. Então, a gente deixa um espaço em branco. Agora, a gente multiplica esse número desconhecido por 5. E isso, de acordo com a mãe do Pedrinho, é igual a 10. Repare que temos uma multiplicação entre o número desconhecido e o número 5. E isso é igual a 10. Para encontrar o número desconhecido, podemos utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Mas como isso funciona? Bem, quando nós temos uma multiplicação entre 2 números, encontramos um resultado, que é chamado de produto. Se a gente dividir esse produto com um dos números que foram multiplicados, vamos encontrar o outro número. Repare, então, que, utilizando essa ideia, podemos resolver o nosso problema. Se a gente sabe que o número desconhecido vezes 5 é igual a 10, temos que 10 dividido por 5 é igual ao nosso número desconhecido. Então, vamos fazer isso aqui. 10 dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 2, certo? Então, nós temos 2 bombons na caixa. Viu que legal essa ideia de operação inversa entre a multiplicação e a divisão? Que tal agora se a gente fizesse um outro exemplo? Vamos supor que a gente tem aqui uma multiplicação entre um número desconhecido e 12, e que o resultado dessa multiplicação é igual a 36. Vamos anotar isso aqui. Eu vou deixar um espaço em branco, que é o número desconhecido, aí eu coloco o sinal de vezes, o sinal de multiplicação, e depois o 12. Aí eu coloco o sinal de igual e o 36. Para encontrar o número desconhecido, a gente vai fazer a operação inversa da multiplicação, que, nesse caso, é a divisão. A gente vai dividir aqui o 36 por 12. Então, vamos anotar isso aqui também. 36 dividido por 12. E quanto que é 36 dividido por 12? Bem, a gente nem precisa armar a conta, dá para fazer isso aqui direto. 36 dividido por 12 é igual a 3. Certo? 3 é o número desconhecido de nossa multiplicação. 3 vezes 12 é igual a 36. Viu que legal? Todas as vezes que a gente precisar encontrar o valor que foi multiplicado com outro número e temos o resultado dessa multiplicação, basta utilizar a operação inversa da multiplicação, que, nesse caso, é a divisão. No próximo vídeo, a gente vai continuar conversando sobre isso. Mas nós vamos fazer o contrário. Vamos utilizar a multiplicação para encontrar um valor que foi dividido por outro. Então, quero deixar aqui para você um forte abraço e até a próxima parte!